A Ucrânia continua atacando as refinárias de petróleo da Rússia impunemente, e os efeitos desses ataques estão se acumulando rapidamente. Os dados mostram que o setor de energia do país entrou oficialmente em sua pior crise em décadas. A capacidade de refino de petróleo caiu para níveis historicamente baixos. As exportações foram reduzidas a uma fração do que eram antes, e as fissuras estão se aprofundando nas próprias bases da economia russa, empurrando o país cada vez mais para o ponto de não retorno. E à medida que os ataques de Kiev aumentam tanto em frequência quanto em intensidade, Moscou é forçada a recorrer a medidas cada vez mais desesperadas em uma tentativa débil de controlar a crise. Mas antes de analisarmos a resposta frenética do Kremlin, é importante entender o quão séria essa situação se tornou. Durante 2020 e 2021, antes do início da guerra, a vasta rede de refinárias de petróleo da Rússia processava rotineiramente bem mais de 5 milhões de barris de petróleo bruto por dia, chegando perto da marca de 6 milhões de vez em quando. Surpreendente, mesmo quando a guerra começou, essa tendência continuou. Houve quedas de vez em quando, o número total de barris caiu brevemente para menos de 5 milhões durante certos períodos de 2022, por exemplo, e também nos estágios finais de 2025, quando as forças ucranianas intensificaram seus ataques às refinarias russas. No geral, porém, a Rússia conseguiu continuar produzindo grandes quantidades de petróleo ao longo do conflito, exportando grandes volumes para cobrir o custo cada vez maior de sua guerra com a Ucrânia. Avançando para 2026, porém, esses números parecem muito piores. Em abril, a taxa diária de refino havia caído bem abaixo de 5 milhões. Em julho, de acordo com dados da principal empresa de análise industrial de energia, a EA Analytics, caiu para menos de 4 milhões, com a Rússia supostamente refinando apenas 3,91 milhões de barris de petróleo bruto por dia. Isso representa 1,4 milhão de barris por dia a menos em comparação com o mesmo período do ano passado. E é a menor taxa de refino que a Rússia registrou em mais de 2 décadas. Temos que voltar até março de 2005 para encontrar um número menor. Isso aí está piorando. Na verdade, os números estão se tornando tão constrangedores para as autoridades russas que eles pararam de publicar as estatísticas das refinarias. Felizmente, ainda há muitos dados de fontes abertas, como imagens de satélite de campos de petróleo e tanques de armazenamento, além de ferramentas de rastreamento de fluxo de carga em tempo real, que permitem a empresas como a EA Analytics estimar de forma confiável as taxas de refino mais recentes. De acordo com a análise deles, a Rússia processou aproximadamente 3,8 milhões de barris por dia durante o mês de junho. 3,8 milhões ainda pode parecer um número grande, mas comparado aos quase 6 milhões de barris de apenas alguns anos atrás, é uma queda dramática. E tudo isso graças aos esforços notáveis da Ucrânia em localizar, mirar e atacar as várias refinarias da Rússia. Os comandantes de Kiev perceberam cedo que não iriam vencer a guerra nas linhas de frente. Em vez disso, a melhor chance de alcançar algum tipo de vitória era tornar extremamente difícil para o Kremlin continuar a guerra. Para isso, eles precisavam tornar o conflito o mais caro possível. E a maneira mais eficaz de fazer isso era atacar a espinha dorsal da economia russa, sua indústria do petróleo. Mesmo lá em 2022, com recursos extremamente limitados e outras dificuldades, a Ucrânia ainda encontrou tempo para atacar refinarias russas em 3 ocasiões diferentes. Esse número aumentou para 13 em 2023, o que foi uma melhora razoável, mas ainda estava longe de ser suficiente para causar danos sérios e duradouros à infraestrutura energética do Kremlin. Em 2024, a campanha de ataques em profundidade realmente começou, com as forças ucranianas registrando 92 ataques bem-sucedidos contra instalações petrolíferas russas. Em 2025, eles foram além, com um total de 138 ataques, e o total de ataques em 2026 deve ser significativamente maior até o final do ano. Mas não se trata apenas do número de ataques, e sim também da intensidade deles. Os ataques anteriores geralmente envolviam drones de longo alcance relativamente pequenos, carregando ogivas leves, que conseguiam provocar incêndios e explosões, mas nem sempre eram potentes o suficiente para causar o tipo de dano que paralisa refinárias de petróleo por longos períodos. Hoje em dia, no entanto, a Ucrânia conta com um arsenal aéreo muito mais forte e diversificado para escolher, incluindo vantes aprimorados, como a Firepoint FPFP-1, que pode voar mais longe e carregar maiores quantidades de explosivos do que nunca, junto com mísseis como a FPFP-5 Flamingo. Além disso, as equipes de drones ucranianas também se tornaram muito mais precisas e intencionais em seus ataques. Os ataques anteriores se concentravam principalmente em simplesmente fazer com que um ou mais drones passassem pelas defesas russas e os direcionassem diretamente para qualquer parte da refinaria. Os operadores de drones não se preocupavam muito em encontrar e atacar estruturas específicas. Eles só queriam causar algum tipo de dano antes que seus vantes fossem abatidos.
Em 2026, no entanto, as equipes de vantes da Ucrânia têm uma compreensão muito melhor de como funcionam as refinarias russas. Eles conseguem reconhecer com mais facilidade as partes mais importantes e valiosas desses vastos complexos, como as unidades de processamento secundário, que são responsáveis por quebrar o óleo pesado em produtos mais leves e valiosos, como diesel e combustível de aviação. E eles estão intencionalmente mirando nesses elementos para garantir que seus ataques sejam o mais eficazes e impactantes possível. Isso é extremamente importante. Em 2024, um ataque de drone ucraniano a um tanque de armazenamento de combustível pode ter parecido espetacular nas imagens, com fumaça e chamas enchendo o ar. Mas a Rússia muitas vezes conseguia manter a refinaria funcionando e reparar os danos em poucas semanas. Em 2026, no entanto, os ataques de longo alcance da Ucrânia não apenas parecem impressionantes, eles são significativamente mais poderosos e precisos do que nunca, atingindo as partes mais frágeis e importantes dessas refinarias quase todas as vezes. E com os ataques da Ucrânia ocorrendo com mais frequência e causando mais danos a cada vez, o Kremlin chegou a um ponto em que simplesmente não consegue acompanhar. Ele não tem nem de longe defesas aéreas suficientes para proteger suas muitas refinarias importantes, nem possui fundos, recursos ou mão de obra para consertá-las adequadamente após cada ataque. Como resultado, estimativas recentes sugerem que a campanha ucraniana já desativou mais de 30% da capacidade real de refino da Rússia e aproximadamente 45% de sua capacidade nominal. Muitas das principais refinarias do país estão parcialmente fora de operação e algumas não conseguem operar de forma alguma. A refinaria Storva, por exemplo, que fica na cidade de Nizhny Novgorod, a mais de 320 quilômetros a leste de Moscou e cerca de 800 quilômetros da fronteira ucraniana, foi atingida por drones ucranianos várias vezes em 2026 e está fora de operação desde o final de maio, de acordo com imagens de satélite em infravermelho térmico coletadas pela empresa de inteligência alemã Constella. A situação é semelhante em muitas outras refinarias do país, em lugares como Moscou, Kirish, Bryazan, Volgogrado e Yaroslavl, para citar apenas alguns exemplos. Mesmo em Omsk, a cerca de 2.500 quilômetros da Ucrânia, uma das maiores refinárias da Rússia, perdeu impressionante 75% de sua capacidade de produção após um ataque no início de julho. Embora relatos sugiram que a Rússia conseguiu reparar parte dos danos, uma parte significativa dos equipamentos da refinaria continua fora de operação. Muitas instalações menores também não estão funcionando neste momento devido aos extensos danos em suas instalações de produção e tanques de armazenamento. E mesmo quando a Rússia tenta realizar reparos em seus ativos de infraestrutura mais importantes e valiosos, semanas de esforço podem ser desfeitas num piscar de olhos pelos drones ucranianos. A refinaria de Kirish, por exemplo, foi atingida pela Ucrânia em setembro de 2025, depois novamente em outubro, depois duas vezes em março de 2026, depois novamente em maio e mais uma vez em julho. A refinaria de Tuapse, em Krai de Krasnodar, sofreu um destino semelhante, sendo atingida em várias ocasiões em 2024, 2025 e 2026. Entre esses ataques, a Rússia tentou trazer essas refinarias de volta à capacidade máxima, mas sempre há mais drones ucranianos no horizonte, prontos e esperando para colocá-las fora de operação novamente. E se a Ucrânia conseguir manter esse nível de intensidade, a Rússia não terá nenhuma esperança de orquestrar qualquer tipo de recuperação séria. Sua taxa de refino continuará a cair. O número de baris que ela pode processar a cada dia continuará diminuindo. E sua crise de combustível, que oficialmente é a pior a atingir o país desde a queda da União Soviética, só vai piorar. O Kremlin está rapidamente ficando sem espaço para manobrar. Mas antes de vermos como está tentando conter a crise, se esse é o tipo de análise que você quer ver mais, certifique-se de se inscrever no programa militar. A gente explica tudo assim toda semana. Agora, a resposta inicial da Rússia à campanha de ataques em profundidade da Ucrânia foi fingir que nada estava acontecendo. Governadores regionais e outros oficiais raramente comentavam sobre os ataques às refinarias de petróleo, muitas vezes minimizando a quantidade de danos causados, e em vez disso, focando no número de drones ucranianos que suas defesas derrubaram. As autoridades na maior parte do país também proibiram o público de postar fotos ou vídeos online dos ataques de drones ucranianos, ameaçando os transgressores com multas e acusações criminais. Os oficiais alegaram que isso estava sendo feito para impedir que a Ucrânia pudesse usar imagens das refinarias russas para orientar seus futuros ataques. Na realidade, porém, era evidente que se tratava de uma tática de propaganda, mais uma maneira de o Kremlin encobrir o que realmente estava acontecendo e tentar manter o povo calmo, enquanto o país literalmente começava a pegar fogo ao seu redor. No verão de 2026, porém, a situação havia se deteriorado a tal ponto que nem mesmo aqueles nos mais altos escalões conseguiam mais esconder a verdade das massas. Como a produção de petróleo atingiu
atingindo níveis historicamente baixos, explosões e incêndios surgindo em dezenas de regiões diferentes e filas de um dia inteiro nos postos de gasolina por todo o país. O vice-primeiro-ministro da Rússia, Alexander Novak, foi forçado a reconhecer o que chamou de problemas e escassez. Até mesmo o presidente Vladimir Putin declarou: "Estamos vendo alguns desabastecimentos, embora não sejam críticas." Durante uma entrevista na televisão estatal no início de julho, Putin continuou afirmando que o país estava comprometido em aumentar rápida e significativamente a produção dos sistemas de defesa aérea necessários para proteger as refinarias e outras partes vitais da infraestrutura. Infelizmente para ele, há uma grande quantidade de evidências que provam que as defesas aéreas da Rússia simplesmente não estão preparadas para lidar com os drones ucranianos. Imagens de satélite de 2022 em diante mostram que muitas das refinarias da Rússia foram equipadas com várias defesas contra drones, variando de redes de proteção a baterias de mísseis como os sistemas S-300, S-400 e Pantsir. No entanto, nenhuma dessas medidas foi suficiente para impedir os ataques. Mesmo que a Rússia consiga derrubar alguns dos VANTs da Ucrânia, não custa muito para Kiev simplesmente fabricar mais, e basta que alguns deles consigam passar para causar milhões de dólares em danos instantaneamente. Além disso, a Rússia só tem uma quantidade limitada de sistemas de defesa aérea. Ela não pode proteger todas as refinarias ao mesmo tempo. E mesmo que produza mais defesas, a Ucrânia está ativamente mirando e destruindo esses sistemas regularmente. De fato, mal passa uma semana sem que surjam mais relatos de sistemas como os S-400 sendo eliminados do mapa, abrindo ainda mais brechas para que os VANTs ucranianos possam passar sem risco de serem detectados ou abatidos. Até mesmo Moscou, que supostamente é a cidade mais protegida de toda a Rússia, sofreu vários ataques de drones nos últimos meses. Então, independentemente das alegações de Putin, é extremamente improvável que a Rússia de repente vá melhorar significativamente suas defesas. Em vez disso, é quase certo que os ataques vão continuar, forçando o Kremlin a tomar decisões cada vez mais difíceis para evitar que sua economia entre em colapso. Já teve que impor proibições totais à exportação de combustível de aviação e gasolina, assim como proibições parciais à exportação de diesel, com Novak admitindo que uma proibição total do diesel estava sendo considerada. O primeiro-ministro do país, Mikhail Mishustin, também assinou um decreto no início de julho que permitiu que algumas refinarias russas reduzissem seus padrões de produção. Até então, a Rússia seguia o padrão Euro 5 para a produção de gasolina, que foi introduzido pela União Europeia em 2009 para reduzir as emissões nocivas. Após o decreto de Mishustin, no entanto, algumas refinarias agora estão voltando ao antigo padrão Euro 3 de gasolina, que contém um teor de enxofre muito mais alto, levando a maiores riscos de segurança e poluição mais intensa. Alguns relatos sugerem que o Kremlin está até considerando permitir a produção de gasolina do tipo Euro 2, que na verdade está proibida na Rússia desde 2013 e é considerada extremamente prejudicial ao meio ambiente. Isso só mostra o quanto o país regrediu, que estaria disposto a revogar leis e voltar a padrões ultrapassados, só para garantir combustível suficiente para manter os caminhões nas estradas e as fábricas funcionando. É uma acusação contundente da má gestão do Kremlin, tanto da própria guerra quanto da crise de combustível que causou. Enquanto isso, o público russo sente os efeitos dessa crise cada vez mais profundamente a cada dia. Muitas regiões da Rússia implementaram sistemas de racionamento nos postos de gasolina, permitindo que os consumidores comprem combustível apenas em determinados dias e em quantidades limitadas a cada vez. Isso levou a longas filas e até brigas. À medida que a frustração aumenta, com alguns russos recorrendo a vendedores do mercado negro e gastando quantias exorbitantes por um tanque cheio de gasolina, apenas para poderem continuar indo ao trabalho ou visitando amigos e familiares. Alguns locais até começaram a pedir para as pessoas trabalharem de casa, para que não precisem usar tanto combustível em seus próprios veículos. E o popular motor de busca russo, Yandex, relatou mais de 17 mil buscas pela frase "como fazer gasolina" durante o mês de junho, à medida que os russos comuns ficam cada vez mais desesperados. E eles não são os únicos a demonstrar sinais de desespero. No final de julho, relatos revelaram que o Kremlin entrou em contato com autoridades do Cazaquistão, perguntando se eles poderiam processar petróleo em nome da Rússia. Na prática, isso envolveria o envio de petróleo russo para instalações do Cazaquistão para refino. O Cazaquistão então reservaria o direito de vender parte desse combustível para seu próprio mercado interno, antes de enviar o restante de volta para a Rússia. Representantes do Ministério da Energia do Cazaquistão confirmaram que as conversas aconteceram. E embora os detalhes exatos do acordo, como volumes e termos comerciais, não tenham sido especificados, a própria ideia de Moscou sequer cogitar pedir ajuda a Astana é absolutamente humilhante para o Kremlin.
Apesar de estar entre os 10 maiores países do planeta, o Cazaquistão ainda é uma fração do tamanho da Rússia. Seu PIB fica muito aquém do da Rússia, e por décadas após o colapso da União Soviética, o Cazaquistão, assim como outros ex-estados soviéticos, teve que depender fortemente da Rússia apenas para sobreviver. Agora, os papéis estão se invertendo. A Rússia está tendo que implorar a um país menor e mais pobre para ajudar a manter sua indústria de energia viva e intacta. Isso não é apenas embaraçoso para o regime de Putin. Também é uma estratégia extremamente ineficiente. Se seguir adiante com esse plano, a Rússia terá que arcar com o custo de exportar seu petróleo bruto para o Cazaquistão, pagando empresas cazaques para refiná-lo, e depois lidar com todas as complexidades logísticas envolvidas em importar a gasolina e o diesel refinados de volta pela fronteira, antes de distribuí-los para as regiões do país. Tudo isso vai envolver tempo, esforço e, mais importante ainda, dinheiro. O dinheiro é algo com que o Kremlin está realmente tendo dificuldades neste momento. Sua economia está em uma situação perigosa. Sem aceitar a derrota, Putin continua a investir bilhões na guerra com a Ucrânia, mesmo enquanto a receita de petróleo e gás, a principal fonte de financiamento do orçamento federal russo, continua a cair, sofrendo uma queda de 30% nos primeiros 5 meses de 2026 em comparação com o mesmo período do ano anterior. A economia também sofreu um golpe sério após os ataques da Ucrânia a depósitos pertencentes à Wildberries, que é amplamente conhecida como a equivalente russa da Amazon, e responde por mais da metade das vendas online do país. Analistas estimam que as perdas causadas pelos ataques chegaram a 215 a 280 bilhões de rublos, de 2,7 a 3,5 bilhões de dólares, sendo que os vendedores que trabalham com o marketplace sofreram o maior impacto. A restauração das instalações danificadas pode custar mais 62,5 a 80,8 bilhões de rublos, ou seja, de 790 milhões a 1 bilhão de dólares. Embora a fundadora da RVB, Tatiana Kim, tenha declarado que os armazéns estão segurados, as apólices não cobrem os riscos de ataques de drones. Essa empresa é um grande destaque na economia russa e emprega mais de 5% de toda a força de trabalho. Junto com a varejista online Ozon, responde por cerca de 8,5% do produto interno bruto nacional. Assim, ao mirar na Wildberries, a Ucrânia não está apenas prejudicando uma empresa que forneceu coletes, peças de drones e vários equipamentos militares para soldados russos. Está também corroendo ainda mais os cofres do Kremlin, reduzindo a quantidade de dinheiro circulando na economia e empurrando o país cada vez mais para uma recessão aparentemente inevitável. Todos os indicadores econômicos estão apontando na direção errada para a Rússia. E todos os sinais indicam que só vai piorar daqui para frente. Na verdade, mesmo que Putin sentasse à mesa de negociações hoje e concordasse em acabar com a guerra, pode já ser tarde demais para a Rússia se recuperar disso. O país provavelmente vai sofrer dor e privações por gerações por muitos anos ainda, tudo por causa da arrogância de um homem. Você pode saber mais sobre o quão grave a situação está ficando neste vídeo, que mostra como a Ucrânia está realizando ataques devastadores com drones em bases aéreas russas, destruindo alguns dos ativos aéreos mais importantes e valiosos do Kremlin. Ou confira este vídeo para ver como uma das empresas de drones de Kiev está virando o jogo contra os Vants a jato da Rússia. E, por fim, lembre-se de se inscrever no programa militar se você quiser ver mais reportagens de última hora e análises detalhadas das últimas notícias da guerra entre Rússia e Ucrânia e de outros conflitos ao redor do mundo.